Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 4 de setembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 8 em cada 10 empresas brasileiras não estão preparadas para ataques. Cibersegurança na nuvem, o maior risco pode estar naquilo que você acha seguro. E explorações com IA podem violar vulnerabilidades em minutos. E eu começo com essa notícia que fala: 8 em cada 10 empresas brasileiras não estão preparadas para ataques. Um estudo realizado pela Vultus mostra que a segurança digital continua sendo um ponto crítico para o setor privado no Brasil. Segundo a análise desenvolvida ao longo dos últimos 2 anos, junto a 117 médias e grandes empresas brasileiras de 13 setores, 67% delas não contam com processos estruturados de proteção, enquanto 55% nunca implementaram monitoramento contínuo de ameaças. Além disso, 80% das organizações seguem sem um plano completo de resposta a incidentes, o que escancara a vulnerabilidade das empresas brasileiras frente a invasões e vazamento de dados. A dimensão do risco para a economia do país é evidente. O grupo analisado responde a cerca de R$ 1 trilhão do PIB brasileiro. A maturidade cibernética média ficou em apenas 1,61 na escala padrão de 0 a 5, nível considerado crítico. Já a probabilidade de ocorrência de um grave incidente, um grave ataque nos próximos meses, chegou a 7,13 em uma escala de 0 a 10, reforçando que, para muitas empresas, uma invasão não é uma hipótese distante, mas uma questão de tempo. O setor financeiro apresentou o maior nível de maturidade, enquanto o setor de educação teve o pior desempenho em capacidade de defesa. A avaliação foi baseada em 5 pilares: tecnologias, processos, pessoas, governança e estratégia. Entre os dados de destaque, apenas 33% das médias e grandes empresas brasileiras de 13 setores críticos como financeiro, saúde, varejo, agro, transportes, telecomunicações e governo possuem processos de segurança digital implantados. 55% nunca realizaram monitoramento de ameaças. Só 25% avaliam riscos cibernéticos de terceiros, falha que foi, por exemplo, a causa central do ataque cibernético ao sistema do Pix há 2 meses. Apenas 20% contam com um sistema de gestão de continuidade de negócios, garantindo a recuperação após um incidente. E só 18% implementaram um plano diretor de segurança da informação. Além disso, apesar de 58% das empresas possuírem equipe de cibersegurança, apenas 33% contam com times dimensionados para gerir riscos adequadamente. Segundo Rodrigo Gava, CTO da Vultus, a falta de controle de acessos privilegiados é um dos maiores pontos de atenção. Enfim, a matéria ela trata de uma série de questões aqui e fica latente, pelo menos para mim, e claro, convido quem tiver interesse, obviamente pode conferir no portal TI Inside essa matéria na íntegra e como habitualmente faço, no comentário desse vídeo eu deixo o link das 3 matérias. Mas para mim o que fica mais claro e que eu gostaria realmente aqui de reforçar o ponto de atenção é a baixa maturidade que ainda temos relacionados à segurança da informação e segurança cibernética. Maturidade extremamente baixa frente a uma probabilidade muito grande de incidentes. A gente tem visto matérias diversas falando do foco que o Brasil tem no mundo, né, entre os principais países atacados, sendo o principal na América Latina, inclusive, e esse nível de maturidade. É por isso que tantas vezes a gente presencia e lê matérias relatando incidentes gigantescos, em volumes muito altos. A matéria cita que o mercado financeiro é hoje o setor que tem a maior maturidade de segurança. Pois bem, se nós somarmos os últimos incidentes, só os montantes que foram declarados com relação a prejuízos por incidentes cibernéticos, passa e muito da casa do bilhão. Isso num recorte de 2, 3 meses. E se esse é o setor que está mais maduro, o que dirá dos demais? Cibersegurança na nuvem. O maior risco pode estar naquilo que você acha seguro. Já sabemos que a nuvem revolucionou a forma como empresas operam,
mas por consequência também mudou radicalmente a forma como os atacantes enxergam oportunidades. Hoje não é preciso um ataque complexo para comprometer o negócio. Muitas vezes basta uma credencial esquecida, um armazenamento mal configurado ou uma permissão concedida sem muito critério. O relatório de riscos de segurança na nuvem 2025 da Tenable mostrou que erros evitáveis ainda expõem dados críticos todos os dias. São casos de chave API deixadas públicas, buckets de armazenamento sem autenticação e contas privilegiadas com acesso além do necessário. Quando isso acontece, o caminho para acessar informações sensíveis e sistemas essenciais pode ser questão de minutos. O ritmo da nuvem não perdoa métodos antigos. Recursos surgem e desaparecem rapidamente, permissões mudam o tempo todo e novas integrações, incluindo a IA generativa com ChatGPT, Gemini, Copilot e outros, LLM, ampliam a superfície de ataque. Proteger esse cenário exige mais do que rodar um scanner de tempos em tempos. É preciso gestão contínua à disposição, reunindo dados sobre vulnerabilidades, configurações e identidades para agir sobre o que realmente representa risco e, muito importante, priorizar e ter plena gestão de vulnerabilidades. Eu podia continuar lendo a matéria, que está muito bem escrita, inclusive, mas como eu disse, habitualmente eu compartilho o link das matérias no primeiro comentário desse vídeo, então você vai poder conferir essa matéria na íntegra. Mas o grande ponto quando a gente fala em segurança em nuvem está ligado essencialmente a duas coisas. Primeiro, fazer o básico bem feito. A gente está falando de práticas de segurança que ainda não permeiam organizações. Não é de grande complexidade seguir essas dicas que a matéria acabou de citar. São coisas fundamentais. Se toda a estratégia fosse construída em cima de coisas fundamentais, de boas práticas fundamentais, nada extremamente complexo, teríamos um outro patamar de segurança dentro dos ambientes em nuvem. Primeiro ponto. E o segundo ponto, que a matéria também cita, e é extremamente importante, é observabilidade. É a capacidade, dado a dinamicidade, de perceber os desvios, aquilo que foi mal configurado, aquilo que não seguiu a política, as principais vulnerabilidades presentes. Realmente não é uma questão de em tempos escanear ou checar para ver se está tudo... Não, não é checar se está tudo bem de tempos em tempos, não. É monitorar efetivamente. Então, existe alguma coisa, deveria ter um alerta, deveria ter uma ação. Essas fragilidades em um ambiente altamente exposto, ele deveria ser considerado um evento de segurança e, portanto, ter um plano para reação, para contenção, muito rápido. É isso. Enquanto não tratarmos a nuvem com esse nível de sensibilidade, veremos uma série de incidentes, sem sombra de dúvida. E na última matéria de hoje, explorações com IA podem violar vulnerabilidades em minutos. Os pesquisadores da Divisão de Gestão de Risco Externo da Checkpoint Software identificaram uma nova estrutura chamada Hexstrike AI, que é um framework que representa um avanço significativo na forma como os cyberataques estão sendo orquestrados. O que pesquisadores examinaram recentemente foi a ideia de um cérebro por trás dos ataques cibernéticos da próxima geração, uma camada de orquestração e abstração que coordena um grande número de agentes de IA especializados para lançar operações complexas em larga escala. Essa arquitetura já começa a aparecer em campanhas ofensivas, sinalizando uma mudança na forma como os agentes de ameaças organizam e executam ataques. A chegada do Hexstrike AI confirma esse conceito. Inicialmente promovido como uma ferramenta open source de segurança ofensiva para equipes de Red Team e investigadores, com uma arquitetura que combina os grandes modelos de linguagem LLMs e ferramentas profissionais de cibersegurança, o Hexstrike AI foi rapidamente desviado para fins maliciosos. Em poucas horas, já havia discussões nos fóruns da Dark Web sobre a sua aplicação para explorar vulnerabilidades de dia zero em appliances Citrix NetScaler reveladas no último dia 26 de agosto. A Hexstrike AI representa uma mudança radical nas operações ofensivas. No centro está uma camada de abstração e orquestração que permite que modelos de inteligência artificial como o Cloud, GPT ou Copilot executem automaticamente ferramentas de segurança sem a necessidade de supervisão humana.
o que a Hexstrike AI faz é introduzir agentes MCP, protocolo de contexto de modelo, uma espécie de servidor avançado que faz a ligação entre LLMs a capacidades ofensivas reais, em que os agentes de IA podem operar mais de 150 ferramentas diferentes, desde testes de penetração e detecção de vulnerabilidades até a automação de programas de bug bounty. Essa forma de atuação espelha exatamente o conceito descrito pelos pesquisadores da Checkpoint Software. Trata-se de um autêntico cérebro de orquestração que remove barreiras existentes ao decidir que ferramentas usar e como se adaptar em tempo real. Eles analisaram o código e a arquitetura do Hexstrike AI e identificaram vários aspectos importantes do projeto. A matéria é bastante extensa e ela segue com uma série de recomendações falando sobre camada de orquestração, integração de ferramenta em escala, automação e resiliência, tradução de intenção para execução. Então ela vai elencando uma série de aspectos aqui e eu vou só citar o resumo aqui das implicações dessa nova forma de atuar, que são as seguintes. Uma tarefa que demoraria dias ou semanas a um operador humano pode agora ser iniciada em menos de 10 minutos. A exploração pode ser paralelizada em grande escala, com agentes analisando milhares de IP simultaneamente. A tomada de decisão torna-se adaptativa. Tentativas falhadas são automaticamente reexecutadas com variações até obter sucesso. A janela entre a divulgação de uma vulnerabilidade e a exploração em massa encurta-se drasticamente. A CVE 2025-7775 já está sendo explorada e com a Hexstrike AI o volume de ataques irá aumentar rapidamente. Esse é o ponto que realmente preocupa. E a matéria segue depois. Obviamente eu não vou conseguir aqui ler na íntegra, então eu sugiro que você acesse o portal do T-Inside, o último link que eu compartilho no primeiro comentário, vai falar sobre medidas de proteção que, entre outras coisas, incidem em a prioridade precisa ser imediata e clara, né? Corrigir e reforçar os sistemas afetados, adotar detecção adaptativa, integrar defesa orientada por inteligência artificial, reduzir ciclos de aplicação de patch, claro. Se antes a exploração por vezes levava dias, agora com a orquestração é obviamente uma questão de minutos. Fusão de inteligência sobre ameaças, então monitorar discussões na dark web, conversas em fóruns ilícitos é agora um insumo defensivo crítico, né? E engenharia de resiliência também, para garantir, obviamente, a continuidade dos serviços, garantir a capacidade de que os serviços eles consigam resistir a grandes ataques e até mesmo a crises. Essa matéria está muito bem construída. Ela denota, obviamente, para nós profissionais de segurança ou aqueles que estão estudando segurança, claramente um âmbito de muito desafio. Um grande desafio em que nós precisamos, enquanto estrategistas de segurança e, por vezes, operadores também, termos rápida capacidade de adaptação e, mais do que isso, condições de agirmos muito rapidamente. Os desvios, os pequenos insumos, informações relacionadas a incidente precisam ser rapidamente endereçadas. E as ações de proteção precisam ser muito bem estruturadas. Quanto maior a superfície de ataque, maior não só a proteção, né, ou a quantidade de proteção, de forma a diminuir os riscos a patamares aceitáveis, mas também a capacidade de observabilidade, né, de entender o que está acontecendo e ser capaz de reagir adequadamente a esses eventos. Está cada vez mais desafiador? Está. Mas eu tenho certeza que com um trabalho de capacitação, aculturamento e maior conhecimento, temos condições sim de virar esse jogo. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso, espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou do conteúdo, então curta para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Salve o conteúdo e compartilhe com seus colegas, amigos, conhecidos que gostam do tema ou que podem se beneficiar dele. Porque fazendo isso você estará trabalhando aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje é isso, um abraço e até a próxima.